sobre investimentos, né? Eu coloquei como título lá no YouTube Investir ou Poupar. Vamos falar sobre investimentos. Acabei de descobrir que meu microfone está no chão. Vou colocar ele aqui só um pouquinho. Cenas de quem faz ao vivo. Vamos lá. Beleza. Então, assim, primeiro eu vou falar do conteúdo, né? O conteúdo puramente dito, e depois eu entro aqui com as perguntas e respostas, tá? Que vocês me mandaram no inbox. Então, assim, primeira coisa que é importante eu contextualizar aqui, eu queria que vocês me dissessem, né? Queria que vocês interagissem comigo, o que é investir? Vamos responder essa pergunta? O que é investir e o que é poupar, tá? Então, antes de começar, eu queria ouvir de vocês aí, o que você acha que é investir e o que você acha que é poupar? Investir você acha que é guardar, poupar você acha que é colocar na poupança? Me conta aí um pouquinho, tá? Então, assim, investir versus poupar. Essas duas palavras, elas se confundem no vocabulário do dia a dia, né, do financês, e você às vezes fica assim, nossa, eu poupo ou eu invisto ou eu poupo. E aí eu tomei a liberdade de pegar o nosso dicionário brasileiro e trazer aqui as definições de investir e poupar para vocês, porque eu acredito que se você souber a definição de investir e poupar, as suas decisões com relação aos seus investimentos e as suas poupanças serão mais bem-sucedidas, né? Eu tenho essa convicção porque é assim que eu instruo os meus alunos. Então vamos lá. O que é investir no nosso dicionário? Investir na nossa língua portuguesa é empregar recursos para algo, ou seja, é você pegar algum determinado recurso, tempo, dinheiro, esforço e empregar em prol de algum objetivo, né? Em prol de algum fim, em prol de algum destino. Então eu vou investir numa viagem, eu vou investir para ter uma reserva, eu vou investir para minha aposentadoria, eu vou investir para ser milionário. Então, investir significa empregar recursos para algo, eu vou investir para ser promovida, eu vou investir para me tornar uma ótima profissional. Então, investir é empregar recursos para algo. E eu percebo que dentro das finanças as pessoas confundem o investir com o poupar. Dage, se investir é empregar recursos para algo e dentro das finanças investir é empregar dinheiro para um objetivo, o que é poupar? E aí eu gostei muito do termo que tem no nosso dicionário, sempre eu recorro a esse recurso que é o dicionário, gastar com parcimônia, né? Economizar. Poupar vem daquela ideia de pegar uma parte, né, e gastar menos do que talvez naturalmente você gastaria. Então, poupar, eu vou poupar o meu tempo, eu vou poupar energia, eu vou poupar dinheiro. Então, poupar vem do economizar. Poupar vem do eu posso gastar 100, mas eu escolho gastar 80 e guardar 20. Então, a diferença de poupar e investir é muito grande. E é muito legal que você, a partir de agora, entenda que poupar é quando você faz o ato de gastar menos do que ganha ou pegar uma parte do que você ganha e salvar, economizar, guardar. Esse é o ato de poupar. E investir é empregar recursos, dinheiro, tempo e energia para algo. Olha que bacana. Diante desse cenário, olha como muda a sua perspectiva sobre poupar e investir. Então, Dágio, o que eu devo fazer? Poupar ou investir? Ambos, né? Você tem que fazer os dois. É assim que você vai conseguir entender qual é a dinâmica de uma vida onde existe educação financeira, existem objetivos e aí você faz as duas coisas. A educação financeira, a boa gestão do seu dinheiro, a boa administração dos recursos que você gera, que você faz com o seu trabalho, ou seja, de aluguel, de qualquer coisa, vai fazer com que você consiga poupar. E seu esforço em definir um objetivo e colocar o dinheiro para esse objetivo é investir. Então, poupar é reservar uma parte, economizar para reservar uma parte e investir é aplicar o dinheiro para algo.
Então eu espero que tenha ficado claro para vocês essas duas diferenças, porque a partir daí a gente parte para um processo de começo de organização financeira a partir do momento que eu entendo que poupar é quando eu, com educação financeira, ressalvo uma parte do meu dinheiro, economizo o meu dinheiro, gasto de forma inteligente, ganho mais e aí eu consigo poupar, coisa que a maior parte dos brasileiros tem muito desafio, que é poupar, que é conseguir fazer com que o dinheiro sobre no final do mês. Então, Dage, se eu não estou conseguindo poupar, se eu não estou conseguindo investir, se a minha conta fecha no negativo, se meu cartão está estourado, se eu fecho no 0 a 0, né? O que eu faço? Eu tenho que aprender a poupar ou investir? Primeiro, você precisa aprender a poupar. Depois você vai se preocupar em aprender a investir, um passo de cada vez. Então, se você já tem dinheiro guardado, você vai investir, que é pegar esse dinheiro que você poupou e investir. Então, é muito importante que você distingua as duas coisas, faça essa distinção para que você entenda que poupar é economizar, reservar uma parte e investir é empregar recursos para um objetivo específico. E aí, com base nisso, você fica pronto, apta, preparada para seguir para os próximos passos, entendendo que tem diferença entre água e vinho, né? Que água, poupar, vinho, investir. São duas coisas distintas. Que parecem semelhantes, mas que são distintas, porque poupar vai ser o seu ato de economizar e investir vai ser o algo de investir para um objetivo específico, empregar recursos, que no caso serão recursos financeiros e também tempo para que você conheça os investimentos para algo. Ficou claro isso para vocês? Me dão um sim aí. Gosto de ter a participação de vocês ao vivo, às vezes eu me sinto meio sozinha aqui. Me dá um sim aí se você entendeu a diferença de poupar e investir. Tô com 15 pessoas ao vivo, vou continuar a hora que eu ouvir o meu sim. Tô carente hoje. Tô olhando o YouTube aqui, que a gente tá ao vivo nos dois, tá? Então vamos lá. Idade, quais seriam as etapas de um processo saudável de poupar e investir? Hoje eu vou trazer para vocês, assim, 8 etapas, tá? Vou trazer 8 etapas de forma bem objetiva para explicar para você qual é a diferença de poupar e investir. Então vamos lá, vamos falar do primeiro passo? Digamos que você não está nem poupando e nem investindo e você precisa começar. Primeiro passo para você começar a poupar é você organizar as suas contas e cartões, né? É você falar assim, cara, por onde meu dinheiro está entrando e por onde meu dinheiro está saindo? Quais são as minhas fontes de renda, por onde elas entram, quais elas são e quais são as minhas saídas de dinheiro, né? Por onde meu dinheiro está saindo? Por quê? Digamos que tem um vazamento de água na sua torneira, você não vai procurar onde está o vazamento? Então eu preciso saber da onde que a água está entrando e por onde que a água está fugindo. Então no seu orçamento é a mesma coisa, eu preciso saber quais são as fontes, você precisa organizar, né? Quais são as fontes de entrada de dinheiro e de saída de dinheiro, por onde meu dinheiro entra, por onde meu dinheiro faz e por onde meu dinheiro sai. E para isso tem bastante aula aqui no canal do YouTube, tá? Se você está vendo no YouTube, e você no Instagram, aqui no link do perfil, sempre tem o canal do YouTube, que é um outro, tem várias aulas que você pode já organizar suas contas e cartões e entender que quanto mais ralos você tiver na sua vida financeira, mais lugares o seu dinheiro está saindo e vai ficar mais difícil para você poupar. Então, a primeira etapa aí de uma vida para você poupar e investir é organizar a sua vida financeira, organizar contas e cartões, produtos financeiros, empréstimos, tudo que você tem na sua vida financeira, fazer uma geral. Dentro do método Mais Dinheiro Zero Dívida, né, que é o meu curso completo, isso é a primeira etapa dos meus alunos, organizar a casa para ver ali aonde que a gente encontra os desperdícios, né? Porque se poupar é economizar, se você estiver deixando o seu dinheiro vazar para lugares que você nem imagina que não deviam estar, você vai estar perdendo dinheiro. Então, o dinheiro que era para estar indo para uma reserva, para um investimento, né? Você não está conseguindo poupar. Por isso que é tão importante entender a diferença de poupar e de investir, tá? Segundo ponto, estou olhando aqui no YouTube, legal, a Bianca falando que entendeu, estou aqui no Instagram e no YouTube, tá? Então vamos lá. Segundo ponto, né? Depois que você já fez essa organização financeira das suas contas, do seu cartão, que você já botou a casa em ordem, o segundo passo para que você consiga poupar e investir
é fazer a revisão do seu orçamento doméstico. Traduz, Dagi, é você olhar as suas despesas fixas e as suas despesas variáveis, procurando oportunidades de melhoria. Quais são os gastos que poderiam ser otimizados, melhorados, reduzidos, cortados? E nesse segundo ponto, você com certeza vai encontrar grandes economias que você pode fazer em todas as classes de gastos, desde pedir um desconto na academia, economizar energia, gastar água de forma mais inteligente, pedir um desconto lá na academia, opa, já falei do desconto da academia, né? Ligar na operadora de telefone, conseguir um desconto, na TV a cabo, e em cada etapa, economizar no mercado, descobrir se não tem um mercado que vende uma determinada coisa que você consome melhor, ver se você não poderia de repente ir menos ao mercado, fazer mais comida em casa e comer menos fora. Você vai buscar dentro do seu orçamento oportunidades para que você possa gastar com parcimônia, que é o significado de poupar, gastar de forma inteligente, sem perder a sua qualidade de vida, e muito provavelmente nesse passo número 2 você vai descobrir que no seu orçamento tem muita oportunidade de você poupar. E sem perder qualidade de vida, sem precisar ficar um ano sem sair de casa, sem precisar ficar trancada numa caverna, como eu falo, né? É simplesmente buscar a inteligência no orçamento e não a chatice de gastar menos. É sobre gastar de forma inteligente. E esse processo vai te motivar bastante, porque você vai perceber que você vai conseguir pedir mais desconto, que você vai conseguir pagar o valor justo e correto pelas coisas que você consome. Então, o segundo passo é essa revisão aí do orçamento, que é muito importante para que você consiga poupar e investir, ok? Entendido o passo 2 aí? Conseguiram entender a importância de avaliar o orçamento? Bibica, que está no YouTube, galera que está aqui, me dá um joinha, me dá um ok aí. E aí a gente vai para o terceiro passo. Legal, quem quiser sair do Insta e vir para cá para o YouTube, pode sair. A Rebeca veio para cá porque a resolução fica melhor, tá bom? Vamos lá, terceiro passo, né? Se você quer poupar ou investir, o teu terceiro passo, agora que você já organizou a vida financeira, já deu uma organizada nas contas e cartões e reviu ali o teu orçamento doméstico, é avaliar o seu padrão de vida. Como é que qual é que tem sido as suas escolhas com relação a onde você mora, o carro que você tem, a distância do seu trabalho, da sua casa? É avaliar se esse padrão de vida que você escolheu, ele está acima do que deveria ser, e se você tem oportunidade de ajustes do padrão de vida. E ajuste do padrão de vida não significa reduzir o padrão de vida. Talvez a grande oportunidade que você tenha nesse terceiro ponto é aumentar a sua renda, fazer dinheiro de outras maneiras, e aí eu ensino isso também no meu método, que são fontes de renda extra, né? Pensar em outras possibilidades de fazer dinheiro. Muito interessante que ontem eu vi uma aluna que ela vende Avon, ela tem uma renda acima de muitas pessoas, e ela e a filha dela vendem Avon e fazem uma rendinha extra com isso, e é muito bacana. Então, assim, ao invés de só ajustar o padrão de vida para baixo, aumentar a fonte de renda. Então, você pode fazer as duas coisas, e isso envolve carro, escola, pós-graduação, cursos que você faz, entra também as coisas que você costuma consumir. Então, entenda por ajuste de padrão de vida, não só a redução de algumas coisas, e sim também aumento de renda. Vou buscar uma pós-graduação para que eu consiga ser promovido, ou um curso para que eu consiga ganhar mais, e aí dentro do seu cenário é avaliar como você poderia ajustar o seu padrão de vida, seja ganhando mais, seja adaptando aí o seu estilo de vida, né? Onde você mora, que carro que você anda, onde você estuda. Esse terceiro ponto aí é teu terceiro passo aí, para poupar e investir, tá? Vamos lá para o quarto passo, me dá um ok aí se a gente entendeu essa etapa de avaliar padrão de vida. Ai, desculpa, Renata, eu passei de olho assim e vi Rebeca, desculpa, tá? Perdão, ela me corrigiu aqui. Vamos lá para o próximo passo? O quarto passo para que você consiga poupar e investir é definir objetivos. Lembra que eu falei lá na definição de investimento que investir é empregar recursos para algo? Recursos a gente chama tempo, dinheiro, energia. Então, você precisa saber para onde você está indo. Qual é o seu para algo? Empregar recursos para... E aí eu sugeriria, né? Eu sempre trago para vocês algumas sugestões de objetivos que você pode ter, de ter uma reserva financeira,
sair das dívidas. Eu não gosto muito desse objetivo, mas eu sei que conversa com vocês, principalmente quem está com dívidas, é ter uma reserva, sair das dívidas, fazer uma viagem, poder parar de trabalhar um pouco mais cedo, diminuir a carga horária de trabalho, ter uma aposentadoria tranquila, juntar o primeiro milhão, né? Ter o primeiro milhão. E aí cada pessoa tem um objetivo, né? E a gente pode citar aí como os potes padrões, né? Eu chamo de pote de investimento, já vou falar sobre isso no ponto 5, mas as coisas que são importantes para você. O que eu vejo que para a maioria das pessoas é viajar, ter uma casa, trabalhar menos, passar mais tempo com os filhos, mudar de cidade, trocar o carro, e aí os objetivos, ter uma reserva, aposentadoria, e aí os objetivos variam de pessoa para pessoa. Mas o ponto número 4 para você começar a investir é, de fato, definir quais são os seus objetivos, para onde você está indo, qual é o seu para-algo, porque aí você vai estar apto nesse momento, quando você definir os seus objetivos, você fica apto para escolher os produtos, né? Para saber aonde você vai colocar o seu dinheiro, né? Em qual potinho você vai colocar o seu dinheiro. Então, eu brinco assim, né? Quando eu era mais nova, era muito comum nas lojas de utilidades domésticas ter o potinho, né? Potinho do arroz, feijão, açúcar e café. E é exatamente assim que funcionam os seus investimentos. O pote do arroz a gente coloca arroz, o pote do feijão a gente coloca feijão. E aí a gente sabe para qual objetivo é o pote. E aí depois que você definiu os seus objetivos, a gente já entra no passo número 5. Definir o que é importante para você. Como é que você define o que é importante para você? O que é, quanto custa e quanto que você já vai começar a colocar nesse potinho. É como se eu fosse medir o tamanho do potinho, né? Dage, mas eu não tenho nada. Você não tem R$1, você não tem R$5, você não tem R$10. Tem, eu sei que você tem, mas você fica com um sabotador dizendo para você que é pouco para começar. E enquanto você não calar essa vozinha que R$10 é pouco para começar, que R$100 é pouco para começar, você nunca vai começar. E 10 é melhor que 0, 1 é melhor que 0, 100 é melhor que 0, 500 é melhor que 0. E tudo é melhor que 0. Então, se você não começou a investir, você tem que entender que a definição dos seus objetivos vai ser esse estabelecimento de o que você está querendo alcançar, né? Quanto custa o que você quer alcançar e quanto você já vai começar a fazer por isso, não importa. Eu quero juntar 1 milhão, tá? Mas eu só tenho R$10. Show de bola, começa. Vamos começar? Vamos começar. É o primeiro passo. E aí, agora que você já estabeleceu os seus objetivos, o teu quinto passo é estudar, é fazer o que você está fazendo aqui. Por quê? Existe uma regra de ouro quando o assunto é investir. Que é investir, vamos lembrar, empregar recursos para algo. Você só pode investir naquilo que você conhece. Você só pode fazer investimentos que você tenha estudado e conhecido. Então, você vai ter que estudar investimentos para que você possa definir os seus potes. Então, depois que você já definiu os seus objetivos, você vai lá no meu canal do YouTube, você que já está no YouTube aqui no canal, tem um vídeo lá que eu coloco, o guia completo para você começar a investir. Lá eu falo sobre os potes de investimento. Então, feita a definição de objetivos, eu vou falar para você assim, basicamente, você tem 3 potes que são muito comuns para as pessoas, né? E eu sempre trago esses potes que assim eu não te deixo sozinho nessa definição. Então, esse ponto 6, né, que é depois que você definiu quais são os seus objetivos, a gente colocar os produtos dentro do pote de acordo com o seu objetivo. Então, vamos dar um exemplo dos 3 potes que eu mais cito aqui, tá? Potes de investimento. Primeiro potinho da sua reserva, né? Reserva para uma eventualidade, para uma perca de um emprego, para uma compra que você queira fazer e você não tem o dinheiro todo, né? Ao invés de passar no cartão, você começar a juntar. Então, eu chamo essa de reserva de segurança, reserva de qualquer coisa que você quiser chamar, mas é uma reserva que você vai ter para um evento específico, né? Então, é uma reserva de segurança. Essa reserva de segurança, ela precisa estar disponível. O que significa disponível? Se você quiser apertar um botão e sacar o dinheiro, ele vai estar disponível. Então, o objetivo dessa reserva não é fazer com que você fique milionário, milionária. É fazer com que você tenha um dinheiro disponível para qualquer eventualidade, seja ela qual for, tá? É um dinheiro para quando você passar por um aperto, você ter um dinheiro guardado.
Essa reserva, a gente indica aí 3 investimentos que são básicos para você começar. O Tesouro Selic, Tesouro Direto / Tesouro Selic. Então, dentro do Tesouro Direto tem 3 tipos de tesouro, mas a gente indica o Tesouro Selic, que é o que tem liquidez, que você pode apertar um botão e sacar. Liquidez é isso, eu falo que é igual água, tá? Liquidez é quando o investimento é assim, ó, mole. Se eu quiser derrubar, eu derrubo. Se eu quiser tirar, eu posso tirar. Então, o Tesouro Selic, você tem o CDB com liquidez diária, que você encontra muito mais fácil nos bancos digitais, como no Nubank e o Banco Inter. Eu tenho como preferência o Banco Inter, né, que é bem fácil fazer o investimento em CDB lá, e lá é com CDB com liquidez diária. E se você tiver ali pouco mais de R$1.000, existem também dentro das corretoras de investimentos fundos de investimento de renda fixa, que esses daí você vai ter que estudar um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais para fazer, mas tendo mais de R$1.000, já é interessante estudar um pouquinho sobre os fundos de investimento de renda fixa. Todos eles são muito semelhantes entre si, mas o Tesouro Selic vai ter uma rentabilidade, o CDB com liquidez diária dos bancos digitais vão ter uma rentabilidade, um lucro semelhante, e os fundos de investimento vão ter um pouquinho mais de rentabilidade, mas é tudo muito semelhante. E lembrando que o objetivo desse investimento não é que você fique rico, e sim proteger o recurso aí da inflação, do aumento de preços e ter essa reserva, ter esse potinho de reserva financeira, né? Então você vai estudar um pouquinho mais a fundo, então estou falando de forma superficial, mas são esses 3 investimentos: Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, que no Banco Inter e no Nubank tem, e os fundos de investimento de renda fixa são ótimos investimentos, ótimos produtos para você colocar depois que você fez todas essas etapas no pote 5, no passo 5, você definir quais são os produtos que você vai colocar no pote da segurança financeira, no pote do dinheiro que fica ali disponível. Eu falo que é um investimento água, né? E você tem também outros 2 potes que são muito interessantes você ter, que é o pote dos objetivos de curto prazo, que você pode colocar ali para 4 anos, ou para 1 ano, que aí eu recomendo bastante tanto o Tesouro IPCA quanto os fundos de investimento que tem nas corretoras também, ou os CDBs, LCI para 1 ano, 2 anos, e aí não é com o objetivo de resgatar. Por isso que primeiro a gente foca na segurança financeira, depois a gente foca nesses objetivos de médio prazo. Isso é outro potinho, né? Mas a gente pode colocar em um outro potinho alguns outros produtos, e dentre eles eu ressalto aí os fundos de investimento, Tesouro IPCA, CDB para 1 ano, para 2 anos, para 4 anos, para 5 anos, LCI, LCA, que são investimentos também que podem ser feitos nesse potinho de objetivos de médio prazo, né? Eu não gosto de falar de curto prazo não, de médio prazo, coisa ali para 2 anos, 4 anos, 6 anos, né? E aí, o que é muito interessante, se você tiver dúvida, vai escrevendo aí que eu vou respondendo vocês, que o terceiro potinho já é um potinho de longo prazo. Já é um potinho que a gente cria para que você pense lá no futuro. O que é lá no futuro, Dage? 10 anos, né? Então, a gente está falando aí de 10 anos para frente. E esses são os investimentos que você pode estender um pouco mais. Então, aí a gente pode falar das ações, dos fundos de investimento imobiliário, né, dos fundos imobiliários, dos fundos de investimento em ações, dos COIs, das ETFs e de todos os outros produtos que aí a gente chama mesmo de investimentos, que o teu objetivo vai ser fazer dinheiro mesmo com esses investimentos, não vai ser realizar um determinado objetivo. E aí eu gosto de chamar esse pote do pote de futuro, pote da aposentadoria, pote da independência financeira, que é um terceiro pote aí muito legal para você começar a construir depois que você já tiver feito esses 2 potes que eu cito aqui como potes muito importantes, que é o pote da segurança, o pote dos seus objetivos de médio prazo, e aí a gente tem aí esse pote do futuro. E para algumas pessoas pode ser uma previdência privada. Tem pessoas que não se adaptam muito a essa nova realidade aí das ações, das ETFs, desses produtos um pouco mais, vamos dizer assim, complexos, e a pessoa prefere fazer uma previdência privada para ela. E o importante nessa etapa, que eu acho que é muito louco, né? Que as pessoas não percebem que isso é sobre elas.
Não existe uma fórmula mágica para você investir. O que existe é o que você vai estudar e você vai entender que é importante para você aplicando esses passos que eu estou trazendo nessa aula. E respondendo a Rogéria aqui, qual é a média para investir no Tesouro, né? Para você começar a investir no Tesouro Selic, Rogéria, você precisa de R$ 106. Para investir no Tesouro IPCA, R$ 60 é o suficiente. Lá tem os investimentos com R$ 30 também, mas o Tesouro IPCA ele começa ali com 2 títulos que a gente chama, que aí vai dar R$ 56, R$ 57 aproximadamente. Ou seja, o Tesouro Direto é a melhor porta de entrada para quem vai começar a investir e você pode começar fazendo Tesouro Selic e Tesouro IPCA, um de cada para você conhecer, sendo um para curto prazo e outro que é um pouquinho mais para frente. E aqui no meu Instagram e no YouTube também tem algumas aulas que eu falo um pouco mais sobre o Tesouro Direto. Tem um vídeo aqui no IGTV, lá no IGTV para quem está no YouTube, que eu mostro como é que faz, onde é que clica. Então, assim, por falta de informação vai ser mais o que vai acontecer são essas outras etapas que normalmente atrapalham, né? E depois que você define os produtos que você vai fazer nesse passo número 6, né? Então que você consegue pensar sobre os seus objetivos, então fazendo uma revisão aqui, olha por onde a gente passou. A gente passou por organizar as contas em cartões, a gente passou os empréstimos, produtos financeiros que você tem, a gente passou por avaliar o orçamento, ver as contas da sua casa, o que pode ser melhorado, a gente passou por definir os seus objetivos que você tem, os sonhos que você tem, depois a gente passou por estudar, estabelecer realmente, né, quais vão ser os seus potes, por qual produto que você vai começar e aí, por fim, escolher os produtos, que é o passo número 6, né? E aí o que é muito legal é que depois que você faz esse passo número 6, você vai para o passo número 7, que é criar uma rotina de fazer isso todos os meses. Todos os meses, uma vez por mês, você marcar uma data onde você vai, antes de pagar as contas, fazer uma reserva financeira. Por quê? Os boletos chegam. Olha os boletos. Os boletos chegam. Isso aqui é a minha anuidade do CRC. A minha pergunta para você é: o boleto que é pagar você no futuro, ele chega? Ele não chega. Ninguém manda um boleto desse para você dizendo aqui, ó, isso aqui é para você pagar o seu sonho. Isso aqui é para você pagar o seu objetivo. E aí você paga todos os boletos, esse aqui é para o dia 31 de março, esse aqui você paga todos os boletos, mas não paga o seu sonho. E aí você cria uma dívida imensa com a sua própria vida, né? E respondendo a pergunta da Celeste aqui, no YouTube tem algum vídeo explicando cada um desses investimentos. Cel, você é minha aluna, então você tem paciência aí no processo. Mas tem sim o guia completo para você começar a investir, tem sim onde eu explico os investimentos, mas muito mais importante do que os produtos é essa definição de objetivo, porque analisando o brasileiro, né, a grande maioria das pessoas precisa começar pelo investimento mais básico, que é a segurança financeira, porque sem fazer a segurança financeira você corre o risco de prender o dinheiro em algum investimento de longo prazo e ter que sacar correndo porque você não fez as etapas anteriores, né? E depois que você define essa rotina mensal de investimento, o seu único trabalho é rever esses investimentos a cada 6 meses. A cada 6 meses dá uma olhadinha, como é que tá, se você está conseguindo fazer todo mês, se tem alguma coisa que pode melhorar, mas em geral, para o investidor iniciante, ele não tem que ficar preocupado em ficar olhando o investimento dele todo dia, ele tem que se preocupar em cumprir o combinado todos os meses e a cada 6 meses ele pode dar uma olhadinha, ver se está tudo bem, fazer essa revisão aí mensal e anual, semestral e anual dos objetivos dele, como é que tá andando os objetivos da pessoa, se ela tá conseguindo e tal. Então, acho que é importante você fazer esses 8 passos, né? Então, o passo número 7 é fazer essa rotina mensal mesmo de todos os meses cumprir esse combinado de colocar dinheiro nos seus potinhos, mesmo que seja pouquinho, e repetir e fazer isso todos os meses. E como passo número 8, fazer uma revisão a cada 6 meses disso, tá? É um passo muito importante. Tem uma pergunta aqui. Vou colocar 250 no Nubank, a partir do mês que vem vou deixar sempre no Nubank 100 na Rico para médio prazo. Eu não recomendo esse caminho, tá, Bia?
o dinheiro no Nubank fica muito fácil de você pegar. Então eu não recomendo o Nubank para reserva de segurança, eu recomendo o Tesouro Selic, como eu falei, e o Tesouro IPCA para médio prazo. Porque eu acredito que nós ainda estamos num processo de educação financeira, e eu falo nós mesmo, porque é um cuidado que eu tenho também comigo, porque eu sempre falo, né, eu sou humana, e o marketing é feito para que eu tome decisões rápidas, usando vários gatilhos que a gente sabe que existem aí para que eu compre sem pensar. Então, o dinheiro muito fácil no banco digital é algo que eu não recomendo. É ok, pode usar, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você deixe no Tesouro Selic, que você vai criando esse hábito de poupança, deixando o dinheiro realmente longe de você. E se você precisar resgatar, ele vai se cair na sua conta com 48 horas no máximo, né? 24 horas o prazo de liquidação, e mais 24 horas para cair na sua conta no outro dia. Então, 24 horas em média o tesouro já cai. Mas às vezes pelo horário pode dar 2 dias, dá 48 horas, mas é isso, tá? Então, falando desses passos aí, são esses os 8 passos que eu queria trazer para vocês hoje. E para quem chegou agora aqui, né, na live, ou pegou a live pelo meio, eu dei uma grande diferença do que é investir e do que é poupar, né? Poupar é economizar, poupar é gastar com parcimônia, é um passo antes de investir, porque investir é angariar recursos para um objetivo específico. Então você vai empregar recursos para guardar dinheiro, investir energia e tempo para estudar, para fazer dinheiro. Então é muito importante que você entenda aqui. Num processo para você investir, qual que vai ser o seu processo natural? Primeiro você vai se educar financeiramente. Respondendo à pergunta da Vanusa, no meu curso, Vanusa, a 5ª etapa dos meus alunos é investir. Antes disso, tem tanta etapa para fazer as pessoas aprenderem a poupar. Então, eu costumo dizer que eu sou a profissional que ensina as pessoas a poupar e depois investir. Por isso que eu fiz essa explicação agora para vocês. Só um pouquinho. Eita! Eu vou falando, vai secando a garganta. Então, poupar é o hábito mais importante do que investir. E aí eu vejo vocês muito preocupados com quais produtos vocês vão comprar, onde você vai deixar o dinheiro, sendo que o mais importante é que você faça todos esses passos que eu falei antes, que é se organizar, que é limpar a sua vida de todas essas besteiras que você tem aí, que você não precisa, entender os produtos que você paga no banco, definir quais são os seus objetivos, ajustar o seu padrão de vida, para depois pensar em escolher produto, para depois escolher uma rotina mensal e depois fazer uma reavaliação dos seus investimentos, né? De quanto tempo eu demoro para fazer essas coisas que você está falando, depende do nível do seu empenho, né? Então tem gente que demora 30 dias, tem gente que demora 6 meses, depende do nível de empenho das pessoas. Então, se você se empenhar, você consegue fazer esses 8 passos que eu entreguei nessa aula aqui, a partir de amanhã, é só você colocar em prática. E o que é muito importante, né? Agora eu vou responder as perguntas, mas a mensagem que eu quero deixar aqui, investir ou poupar, vamos falar de investimentos. Aprenda a poupar primeiro, né? É um passo tão importante você aprender a poupar para depois você aprender a investir. Então é um processo, literalmente, para variar. O Simba quer participar da live, né? Eu vou ter que abrir a porta para ele, vocês me esperem aí só um pouquinho. O Simba toda live quer participar. Você quer participar da live, meu filho? Já entrou. Ô, gente. Aí depois eu tenho que editar minha live inteira porque o Simba quis entrar. Então vamos lá. Dando continuidade, agora eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram, porque eu recebi perguntas muito boas, tá? Então, se tiver mais alguma dúvida aí, me manda. Então, assim, eu sou bem controlada, eu só uso 60% do meu salário, só não sei investir. Substitui, Vanusa, eu não sei por eu não sabia, porque nessa aula que você aprendeu. E se você não pegou ela inteira, assiste ela depois que vai estar gravada no YouTube, tá? E aqui também vai ficar disponível por 24 horas. Eu vou ser carinhosa com você, tá?
Talvez, Vanusa, talvez, tá? Posso estar enganada, mas talvez você esteja com um pouco de medo, né? E aí, como esse medo tá mais forte do que a sua coragem, você está sendo tomada pelo medo e aí o seu cérebro está falando assim, você não sabe investir. E isso tá se tornando tão verdadeiro para você que você não está se abrindo para uma nova possibilidade. Então lá no meu canal do YouTube eu tenho o guia completo para começar a investir, onde eu ensino como é que você faz para não pagar TED para investir. Tem também onde eu falo sobre os principais produtos e no começo da live aqui eu falei sobre o Tesouro Selic, sobre o CDB com liquidez diária, sobre os fundos. Então eu queria te dar uma poçãozinha mágica, eu vou mandar por aqui, plim, uma poçãozinha mágica para você perder o medo de começar e para que e essa poçãozinha mágica tem muita coragem aí para você dar o seu primeiro passo, porque tudo que você precisa é dar o primeiro passo, tá? Vamos lá, show de bola, a Bia tá contando que graças a Deus ela diminuiu o cartão de 1.300 para 317 por estar acompanhando aqui o nosso canal. Fico muito feliz, viu, Bia, com o seu avanço nesse processo. E é importante vocês entenderem que existe essa caminhada. Então, entre a fatura de 1.300 e pouco que você estava pagando para essa de 300, olha a diferença que tem, R$1.000 aí que você pode distribuir em 3 potinhos de investimento para você começar a investir e sem precisar ir aonde você não conhece. Começa investindo naquilo que você conhece e os investimentos para qualquer pessoa começar o Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, CDB, para começar mesmo, tá? E sem medo de perder dinheiro, porque não vai perder dinheiro. E agora eu vou responder perguntas, tá? Vou pegar as perguntas que me enviaram aqui, foram perguntas muito boas. Vamos lá. Perguntas. Uma pessoa me perguntou o seguinte, então se vocês quiserem me mandar perguntas aqui, pode mandar também, tá? Então eu faço um pouco de pergunta daqui e um pouco de pergunta daqui. Uma pessoa me perguntou sobre fundo de investimento imobiliário, fundo imobiliário, né? Perguntou assim, Dagiele, o fundo imobiliário que eu tenho abriu o direito de subscrição, o que eu devo fazer? O preço tá muito parecido, né? Aí você vai falar, meu Deus, quem que esse cara tá perguntando? Eu não entendo nada, né? Fundo imobiliário ele é um tipo de investimento, né? E a pessoa ela está tendo a oportunidade de comprar mais ações desse fundo, né? Mais pedaços desse fundo, mais cotas desse fundo que fala, né? E qual que é a resposta da sua pergunta? Quando você tem o direito de subscrição e você exerce o direito de subscrição, você consegue garantir que a sua participação nessa empresa vai manter o percentual. Então, essa empresa antes ela tinha um capital de, por exemplo, R$10.000 e você tinha lá 10% das ações desse fundo. E aí ele vai aumentar o capital e aí ele está te dando o direito de comprar mais percentuais para que o seu percentual de participação não diminua, já que o capital aumentou. Então, nesse caso, o que você deve fazer? Deve fazer a subscrição ou não? Se você acredita nessa empresa, nesse fundo imobiliário, e você acha que é bacana você manter o seu percentual para que você continue garantindo bons dividendos e bons juros sobre o capital próprio, você deve fazer a subscrição, mas é uma avaliação que só você pode fazer. Se ao invés de fazer a subscrição, você compra novas cotas, eu acredito que seja interessante, se você realmente está apostando nesse fundo imobiliário que você deve ter estudado para comprar, a subscrição pode ser uma coisa boa, porque vai fazer com que você consiga continuar ganhando juros altos sobre o capital próprio e dividendos, né? Então, você mantendo o seu percentual do capital, você garante aí que você vai manter sempre aquele percentual de participação. Você que está aqui na live e não entende nada de fundo imobiliário, Dagi sempre fala que Dagi é a profissional que ensina vocês sobre a educação financeira, mas tem muito vídeo na internet falando sobre fundo imobiliário. Eu não tenho um vídeo no meu canal sobre fundo imobiliário, porque o meu foco realmente é ensinar vocês aí nesse processo de educação financeira e aos poucos a gente vai incrementando aí investimento. Eu falo mais sobre investimento no curso completo com as minhas turmas, tá? Então, na versão atualizada agora do curso vai ter muita coisa legal sobre investimento. Próxima pergunta. Amei essa pergunta, acho que ela tá aqui na live. CDB com liquidez diária existe mesmo? Já revirei a corretora e não acho. Você acha investimento com liquidez diária mais fácil no Banco Inter e no Nubank.
Na corretora, às vezes a rentabilidade não é tão boa. Na XP, cedinho, sempre sai um lote, mas dura 5 minutos. Eu falo que às vezes você entra assim, quando é 9:01 já acabou. Então, o CDB com liquidez diária é mais fácil você achar no Banco Inter e no Nubank. E se você não quiser fazer o CDB com liquidez diária, você pode escolher um fundo de renda fixa de baixo risco. Dentro da XP, por exemplo, que é a corretora que eu indico, você tem como filtrar lá: fundo de investimento, fundo de renda fixa, baixo risco de crédito. Então, você pode colocar lá: fundo de investimento, renda fixa, baixo risco. Se eu não me engano, é a corzinha azul. Vai aparecer uns 4 para você. Pode pegar o que tem o valor ali de investimento que você tem. Na XP, por exemplo, é o Azequest Luce. Tem um lá, outro também, Porto Seguro. Então, você pega os azuizinhos ali, que vai render 100% do CDI, igual um CDB. Então, dá para olhar. Então, são opções para você ir aprendendo, tá? Então, tem CDB com liquidez diária no Banco Inter. Fiz hoje o investimento, inclusive. Vamos lá, seguindo. Hoje é um momento para financiar um imóvel como opção de investimento. Imóvel para morar não é investimento, é imóvel para morar. Ele pode rentabilizar, ele pode aumentar o valor e você ter um ganho sobre esse capital que você colocou, mas se você vai investir no imóvel e financiar isso, muito provavelmente vai acabar dando elas por elas. O valor do imóvel que vai valorizar, você vai pagar de juros. Então, se você for me perguntar se imóvel é um investimento, depende. Você entende de imóvel? Você tem como garantir que aquele imóvel vai aumentar de valor ou você está especulando? Então, assim, imóvel de morar não é investimento, é imóvel de morar. Imóvel como investimento segue a premissa de todo investimento. Invista se você entende do mercado imobiliário. Eu, Dagi, por exemplo, fiz um investimento imobiliário há uns anos atrás. Pior besteira que eu fiz, eu não entendia nada, estava toda enrolada financeiramente, vai lá e compra um terreno, né? Certinha que eu estava. Só me lasquei. Hoje é uma dorzinha de cabeça, continuo tendo ele, não consegue vender porque o lugar lá que diz que ia ser super promissor, que era perto de Cuiabá, furada, não consegue vender, só dá despesa, tem que ficar limpando aquele terreno, pagando os trem que tem que pagar, ou seja, né? Tal do investimento imobiliário hoje se tornou um puta de um custo na minha vida. E aí eu brinco, né? Gente, por que naquela época eu já não tinha estudado educação financeira? Então, eu pensei que estava fazendo um investimento. Hoje ele só se tornou uma grande despesa na minha vida. Se eu tivesse investido no Tesouro Selic, estava rendendo mais do que o terreno. Então, se é um bom momento para investir em imóveis, depende. Você entende de imóveis? Se você entende de imóveis, ok. Se é para morar, não é investimento. Se é para morar, é casa. Casa que chama, né? O lugar que a gente mora é casa, não é investimento. Você não vai falar assim: gente, olha, minha casa valorizou 100 mil, vou mudar. Depois que você comprou os móveis, fez móvel planejado, botou o quadro na parede, botou o cheirinho, colocou seu cachorro, aí você vai vender só porque valorizou. Não vai fazer isso, que eu te conheço. Vamos lá. Aí eu já respondi a pergunta, mas vou só reforçar. Qual é o melhor lugar? Qual é o melhor lugar para eu começar investindo, começando do zero? Tesouro Selic, CDB com liquidez diária. Tesouro Selic, CDB com liquidez diária. Ligue agora para 08... Então, assim, para você começar do zero, o melhor investimento é o Tesouro Selic ou o CDB com liquidez diária, que tem no Banco Inter, no Nubank, é um bom começo, tá? Legal, uma coisa que me mandaram aqui que eu achei muito legal é o seguinte: quero muito investir, mas toda vez que vem esse mais eu fico assim, né? Quero muito investir, mas no momento vou investir na minha casa. O que você acha? Estou certa ou errada? Lembra que eu falei dos objetivos, né? Arrumar sua casa é um objetivo para você, mas a casa é tijolo, então você não consegue transformar tijolo em dinheiro rápido, né? Então eu recomendaria que você tirasse o ou, né, e colocasse o e. Eu vou investir na minha casa e vou investir R$105 em dinheiro todos os meses no Tesouro Selic, porque isso não vai ser difícil. R$105 não faz tanta diferença assim para você investir na sua casa. Dá para fazer os dois. Então eu não acho que você está certa e nem que você está errada. Como uma opinião técnica, eu diria que entre fazer um ou outro, você faça os dois, que aí você vai conseguir fazer os dois e ter paz
para saber que seus dois objetivos estão sendo empregados recursos para ele. Lembra que eu falei que investir é empregar recursos para algo? Então, se você colocar nos dois, você vai saber que seus dois sonhos estão sendo devidamente assistidos e alimentados mensalmente, tá? Vamos lá. Tem algum investimento melhor para começar? Sim, Tesouro Selic, CDB com liquidez diária. Eu deveria fazer um vídeo todo dia no Stories. Olá, se você quer começar a investir, diz que Tesouro Selic e CDB com liquidez diária. Começando com R$105. Clique aqui e faça o seu cadastro. Olha aí, dá um ótimo anúncio. Se você quer começar a investir com R$105, arrasta para cima CDB com liquidez diária e Tesouro Selic. E aí, faço o anúncio ou não faço? O que vocês acham? E aí tem uma pergunta muito legal aqui, que é a seguinte, uma pessoa me perguntou assim, o que é melhor, Dagi? É melhor eu comprar um carro ou alugar um carro? Eu amei a pergunta e eu vou falar sobre esse tema, porque já faz algum tempo, né, que as locadoras, e não só para quem é Uber, né, as locadoras começaram a oferecer planos de aluguel anual de carro. Né? Então, assim, é muito louco porque já tem empresa de locação de carro que está oferecendo o aluguel do carro por ano por R$999 por mês, né? E aí você fica pensando, né? Um carro basiquinho, tá? Carro basiquinho 1.0, ele tem um custo de desvalorização anual de mais ou menos uns R$8.000, colocando por baixo, tá? Bem por baixo mesmo, mas é em média uns 10 mil. Então, se você vai pagar 12 mil do aluguel e você não vai ter despesa de seguro, IPVA, revisão, manutenção e nem a depreciação do carro, será que compensa alugar? E a resposta é faça contas, né? Assim como você precisa avaliar se para você compensa andar de carro ou de Uber, porque, por exemplo, para uma família que tem 2 filhos, que tem que levar em 2 escolas diferentes, a dúvida de ter carro e Uber nem passa na cabeça, né? Porque as crianças precisam de cadeirinha, é uma logística que se fosse ter Uber ia gastar R$2.000 por mês de Uber. Agora eu, solteira, tem mês que eu não gasto nem R$500 de juro, né? Então assim, eu brinco sempre, falo, gente, de Uber, tem mês que eu não gasto nem R$400 de Uber, porque eu trabalho de casa a maior parte dos dias, então para mim não compensa ter carro. Eu, Dagi, hoje na minha configuração de vida, na cidade que eu moro, e como que você avalia isso? Olhando os seguintes gastos: depreciação do bem, que é o quanto ele desvaloriza de um ano para o outro, IPVA, licenciamento, seguro do carro, as revisões preventivas e as possíveis manutenções que tem que ser feitas, né? Troca de óleo, que está na revisão normalmente, mas se seu carro não está mais na garantia lá, você vai fazer por conta. E se furar um pneu, se estragar, se outras coisas, outras despesas que tem. Então, tem carros hoje que, se você for colocar na ponta do lápis, custa uma média de R$22.000 por ano para manter esse carro. E aí, por que não alugar? Se alugar for mais barato, pode ser uma opção. E aqui não entra combustível, tá? Combustível você vai gastar se o carro for alugado ou comprado, então não faz diferença. Mas para quem me mandou essa pergunta se compensava alugar um carro, eu acredito que vale a pena avaliar, sim. Inclusive tem uma pessoa que me perguntou isso, que é próximo, que é um aluno, e que eu falei que no caso dela, muito provavelmente, como é uma empresa, compense alugar um carro, porque aí ela não precisa alocar essa despesa, não precisa tirar um dinheiro do caixa e comprar o carro, tá? Não, Marcela, essa não é uma afirmação verdadeira, que com o corte do Tesouro Selic ele rende menos que a inflação. Tesouro Selic nunca vai ser ruim. Eu falo sempre para as pessoas, eu falo, Tesouro Selic nunca vai ser ruim, por quê? O que rende mais? Fala para mim, o que você consegue fazer com o dinheiro que tem que ficar disponível, que tem que ficar ali, que você precisa dele? Então, assim, eu não estou falando que o Tesouro Selic é para você ficar rico e milionário. Não é isso. O Tesouro Selic, a renda fixa é para o seu dinheiro ficar disponível. Então, assim, a grande questão é que se a gente for entrar nesse mérito de inflação, papapá, a gente não está falando de rendimento aqui. A gente está falando de manter ali o teu recurso disponível, e que hoje no mercado, para você deixar o seu dinheiro disponível, a gente tem a renda fixa. Então, o que você vai ter de opção? Você precisa de um investimento onde você consiga garantir. Se você colocar 100 hoje, amanhã não vai estar
R$ 90, porque você perdeu 10% por causa de uma oscilação do mercado financeiro. Então, quando o assunto é reserva de segurança, a gente não tem muita massa de manobra. Não tem como você deixar a sua reserva de segurança aplicada em dólar, aplicada em ações, aplicada em fundo imobiliário, aplicada em fundo multimercado, aplicada em COI, aplicado em fundo imobiliário, em ETF, não tem. Então a grande questão é essa, você pensar que se não tem como você deixar o seu dinheiro em renda variável, porque é o dinheiro do pote da segurança financeira, se vai ter inflado, o negócio não vai entrar nesse mérito. Não precisa nem entrar nesse sofrimento. É um sofrimento que eu falo que não é necessário, não precisa sofrer por causa disso. E agora respondendo 2 perguntas que me perguntaram aqui, que e a previdência, né? Gente, não existe esse negócio de mais vantajoso ou menos vantajoso. A previdência não é um investimento que você consegue tirar. Então, não tem como você comparar Tesouro Selic com previdência privada. São 2 coisas distintas. A previdência privada, se você resgatar ela, é todo um processo. Então, previdência privada. Qual que é o objetivo de ter uma previdência privada? Se você quiser ir mais a fundo, tem uma aula sobre isso no meu canal, tá? A previdência privada tem o objetivo de que lá na frente você possa usar esse dinheiro, resgatar ele, usar ele para que você possa viver quando você parar de trabalhar. Ele não tem o objetivo de ser a sua segurança financeira. Então lá no passo número 6, onde eu te falei para escolher os produtos só depois que você definir os seus potes, a previdência privada ela vai entrar no pote do futuro. A previdência privada ela vai entrar no pote do futuro como um produto, como uma coisa que você pode fazer se você quiser automatizar esse processo de investir. E aí você pode escolher um produto, uma previdência, que aí nessa aula eu explico bem o que é um PGBL, o que é um VGBL, o que é progressivo, o que é regressivo, como que você escolhe um ou outro, como é que você vê para taxa de administração, taxa de carregamento. Não consigo falar sobre previdência nessa aula, não tenho tempo suficiente para falar, porque a aula que eu dei lá no YouTube foi imensa, porque é um assunto bem complexo mesmo. Então, comparar Tesouro Selic com previdência, não, tá? Tem nada a ver. É igual comparar água e óleo, são 2 coisas distintas, não mistura as 2 coisas, tá? Mais perguntas? Gosto de previdência. Se você me perguntar qual é a minha opinião sobre previdência, eu acredito que principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade de aportar dinheiro para longo prazo, de investir para longo prazo, a previdência pode ser uma boa ferramenta, e sempre lembrando que a minha recomendação é fazer a previdência fora de banco, sempre através de uma seguradora, corretora, para que não tenha taxa de carregamento, que minha aluna disse que estava pagando R$7 por mês para ter uma previdência. Nem a rentabilidade compensava, e para ter uma taxa de administração boa e uma rentabilidade sempre acima de 100% do CDI, sempre acima da Selic, né? Sempre acima ali da nossa taxa básica de juros, né? Mas isso é tema para uma aula aí bem específico de previdência. Melhor que previdência seria o quê? Muito legal a sua pergunta, Ângela. Como eu falei, eu gosto de previdência, eu acho que é um tipo, uma modalidade para você investir, mas dentro do potinho do futuro, você tem ações, você tem ETF, você tem os fundos imobiliários, você tem COI, você tem fundo multimercado, você tem investimento em dólar, você tem investimento no exterior. Ontem mesmo eu falei com uma aluna e eu falei para ela assim, se você me perguntar, né, como eu tenho uma linha teórica que é um pouco diferente da manada, eu brinco, né, eu acredito que o melhor caminho seja montar uma carteira de ações para 10 anos, que é o que a gente chama de buy and hold em inglês, tá? Comprar e guardar, né? Buy and hold, que não é uma estratégia de compra e venda de ações, é uma estratégia de comprar a ação e deixar ela para o longo prazo. E isso só é indicado para uma pessoa que já passou por toda a etapa de educação financeira, já tem segurança financeira e agora está pronta para começar uma estratégia de longo prazo. E ontem uma aluna minha que está comigo há um ano, foi minha aluna, um ano no processo, lindo que é o processo dela, a transformação dela é surreal, vai começar agora a montar o seu pote do futuro, e eu recomendei para ela uma carteira de ações para ela junto com previdência. Então, entre previdência e ações, por que eu coloco né? Faz os dois, pode fazer os dois. A previdência para dar uma certa regularidade,
para te ajudar a ter disciplina, e a carteira de ações para você começar a se aventurar, porque para começar a investir em ações não precisa de muito dinheiro não. Tem ação que você compra com R$200, enfim, com R$100, não estou agora com os valores aqui na cabeça, não sou especialista em ações, mas acho que dá para montar. Então assim, banco digital, Banco Inter, tá? Banco da minha vida, banco do meu coração, meu amor da minha vida, meu parceiro desde 2017. Então, qual banco digital? Outro stories que eu podia fazer, né? Se você quer abrir a sua conta no banco digital, arrasta para cima e abre a sua conta no Banco Inter, o melhor banco digital. Quer ver quanto que eu economizei de tarifa? O Banco Inter hoje mandou para as pessoas quanto que a gente economizou de tarifa no mês. Vamos pegar aqui, ó. O meu chegou? Cadê ele? Foi lá para minha pasta de comprovantes. Vou falar para vocês. Vai cair a live já já no YouTube. Da GL, foi um mês incrível. Em janeiro você realizou 813 operações bancárias. Nossa, eu usei o cartão, hein? Você economizou R$96 em tarifas. Esse aqui é meu banco laranjinha, ó, Banco Inter. Ai, como é que faz para vocês verem? Não vai ver porque tá no celular. Ah, não dá para ver. Mas é o laranjinha, Banco Inter, tá? Que eu indico. Vamos lá. Legal, Renata. Fica com Deus você também. Bia, não tem essa de tentei abrir e não consegui. Isso aí, olha eu, amorosa, um amor de pessoa. Isso aí é conversa pra boi dormir. É que você tentou, teve alguma dificuldade e aí você não foi atrás para resolver a dificuldade. Você só falou assim, não deu. Aí não tem como mesmo, entendeu? Então assim, não pode ser só falar assim, não consegui não. Por que não deu certo? O que aconteceu? O banco reprovou? Se o banco reprovou, pode ser que você esteja com alguma questão lá e não é por restrição no nome, porque banco digital não analisa crédito, não olha se seu nome está no Serasa ou não, mas pode ser alguma divergência de documento. Isso acontece muito porque é um robozinho que lê o documento, então tem que ligar no Banco Inter. O telefone do Banco Inter, para quem não sabe, é 3003, olha eu fazendo propaganda pro Banco Inter sem ganhar R$1, 3003 4070, é o 3003 do Banco Inter. Aí você liga lá e fala assim, oi Banco Inter, a Dagi falou que vocês são muito maravilhosos e eu quero abrir minha conta aí, mas não tô conseguindo, você me ajuda? Aí eles vão te ajudar, entendeu? Então assim, olha, seguinte, eu espero ter ajudado vocês nessa 1 hora de aula aqui, onde nós falamos sobre a grande diferença de poupar e investir. Ame o caminho. Primeiro você tem que se organizar. E recapitulando rapidamente os passos, né? Entender que poupar é economizar, é gastar o dinheiro de forma inteligente, gastar com parcimônia, e investir é empregar dinheiro, tempo e energia para um objetivo específico. A gente começa organizando contas e cartões, segue para avaliar empréstimo, produto bancário, essas coisas, segue para avaliar o orçamento doméstico, depois a gente avalia o padrão de vida, define os objetivos, estuda, escolhe os produtos e repete isso mensalmente, tá? Eu indico a XP Investimentos como corretora, então espero ter ajudado vocês. A aula vai ficar gravada aqui no Instagram e também no YouTube. Eu vou ficar um pouquinho mais com o pessoal do YouTube, tá? Live tá ficando gravada. Beijo para vocês no Instagram. Galerinha do YouTube, Simba fazendo barulho para variar, né? Tudo bem com vocês? Vocês conseguiram me entender? Conseguiram pegar aí os 8 passos? Tem alguma dúvida? Senão vou encerrar aqui com vocês também. Muito obrigada por vocês que entraram aqui comigo no YouTube. Muito bom ter vocês aqui. Alguma dúvida? O que vocês me contam?